Meu nome é Ana Paula, sou aluna do curso de MBA em Gestão Industrial da Fundação Getúlio Vargas, em Belo Horizonte, da disciplina de Análise de Projetos e Investimentos. O livro Axiomas de Zurique é do autor Max Gunter. O assunto deste livro é apostar para ganhar. Os axiomas se aplicam às especulações com mercadorias, metais preciosos, arte, antiguidades e imóveis, às marchas e contramarchas do dia a dia dos negócios, aos jogos de cassino ou de mesa. A qualquer situação em que você arrisque dinheiro visando a ganhar mais dinheiro. Na vida, para qualquer espécie de ganho, você tem que arriscar um pouco do seu capital material ou emocional. Você tem que comprometer dinheiro, tempo e amor. Esta é a lei do universo. Os axiomas de Zurique são 12 profundas e misteriosas regras para se assumirem riscos. São 12 axiomas principais e 16 secundários que se aplicam a qualquer tipo de investimento. O primeiro grande axioma do risco: preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando bastante. As primeiras perdas desencorajam, fazem as pessoas saírem do jogo, como acontece com muitos especuladores. Todos esperam grandes ganhos instantâneos. A filosofia dos axiomas de Zurique diz exatamente o oposto. Libertar-se das preocupações pode até ser uma coisa boa em certos sentidos, mas qualquer bom especulador suíço lhe dirá que se o seu principal objetivo na vida é fugir das preocupações, então você nunca deixará de ser pobre e vai morrer de tédio. A vida é para ser vivida como uma aventura, não vegetando, e pode-se definir a aventura como um episódio no qual se enfrenta algum tipo de risco e se procura superá-lo. Ao enfrentar riscos, a sua reação natural sadia será de entrar no estado de preocupação. Preocupações são parte integrante dos grandes prazeres da vida. Muitos dos mais célebres operadores da Wall Street jamais esconderam que o estado de quase permanente preocupação é parte dos seus estilos de vida, mas não dizem isso em tom de queixa, ao contrário, falam quase com alegria, gostam do modo como vivem. Todo investimento é especulação, a única diferença é que alguns admitem isso e outros não. Você traz o seu dinheiro e corre os riscos. Dentro do primeiro grande axioma, temos 2 axiomas menores. Primeiro axioma é menor, só aposte o que vale a pena. Segundo axioma é menor, não resista à tentação das diversificações. No sentido usado pela comunidade de investimentos, significa espalhar o dinheiro, esticá-lo ao máximo. Colocá-lo numa porção de pequenas especulações em vez de umas poucas e grandes. A diversificação tem 3 grandes defeitos. Primeiro, obriga-o a violar o preceito do primeiro axioma menor, de que se devem sempre fazer apostas que valham a pena. Se o seu capital inicial todo já não é grande coisa, diversificá-lo só piora. Levado a situações extremas, você pode acabar com quantias que realmente não valem nada. Segundo, ao diversificar, você cria uma situação em que provavelmente ganhos e perdas acabam se cancelando e o deixando exatamente onde começou, no ponto zero. Terceiro, ao diversificar, você vira um artista de circo que tenta manter no ar uma porção de bolas ao mesmo tempo. Quanto maior o número de especulações em que você entra, mais tempo e estudos terá de dedicar-lhes. Enfim, o primeiro grande axioma aconselha arriscar com o seu dinheiro. O segundo grande axioma é o da ganância. Realize o lucro sempre cedo demais. Reduzindo a ganância, você aumenta suas chances de ficar rico. Ela significa querer mais do que queria no começo, ou mais do que queria justo esperar. Significa perder o controle dos seus desejos. Aposte sempre nos períodos breves e modestos. Não se deixe dominar pela ganância. Quando estiver com bom lucro, aproveite-o e caia fora. Dentro do segundo grande axioma, temos um axioma menor, que é o terceiro axioma menor. Entre no negócio sabendo quanto quer ganhar. Chegando lá, caia fora. Antes de começar a corrida, estabeleça onde é a linha de chegada. O terceiro grande axioma é o da esperança. Quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. A incapacidade de abandonar rapidamente um barco que esteja afundando provavelmente custou mais dinheiro a especuladores que qualquer outro erro. Atenção às palavras. Quando começar a afundar, não espere até a metade estar submersa. Não reze, não espere nada. Olhe em volta e veja bem o que está acontecendo. Estude a situação.
Pergunte se o problema que vê crescendo tem solução. Procure indícios confiáveis e tangíveis de que as coisas estão melhorando. Não vendo nada no gênero, comece a agir sem mais delongas. Aceite pequenas perdas para se proteger das grandes. Dentro do terceiro grande axioma, temos um axioma menor, que é o quarto axioma. Aceite as perdas pequenas com um sorriso, como fatos da vida. Conte incorrer em várias, enquanto espera um grande ganho. Se uma operação não funcionar, caia fora e saia para outra. Não fique sentado num barco afundando. Não se deixe apanhar em ratoeiras. Saber perder é essencial para o especulador. O quarto grande axioma, das previsões. O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfio de quem afirmar que conhece uma nesga que seja do futuro. Todo profeta às vezes acerta, outras vezes erra. Erram mais do que acertam. Ficam dando atenção a profetas que não dão lucro nenhum. São demais as variáveis envolvidas para que se possa obter uma previsão confiável de algo como a taxa da inflação. O especulador de sucesso não baseia suas jogadas no que supostamente vai acontecer. Ele reage ao que realmente acontece. O quinto grande axioma, dos padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Este é o axioma mais importante, é o axioma imperial. Quando deposita sua confiança numa ilusão de ordem, você está se ninando para um perigoso sono. Nenhum dos axiomas de Zurique diz especificamente que você tem que ficar de olhos abertos, mas a necessidade está implícita em todos eles. Não se pode confiar em nenhuma fórmula que ignore o papel dominante da sorte. Esta é a importante verdade do quinto grande axioma. O quinto axioma menor, cuidado com a armadilha do historiador. A armadilha do historiador é um tipo essencial de ilusão de ordem. Baseia-se na crença antiquíssima e totalmente sem fundamento de que a história se repete. O sexto axioma menor, cuidado com a ilusão do grafista. Trata-se de pessoas com um jargão particular que quase ninguém mais é capaz de entender. Possuem suas próprias revistas e jornais, igualmente compreensíveis para os mortais comuns, e têm sua própria ilusão de ordem, cruamente visualizada. Acreditam que o preço futuro de uma ação ou de uma moeda, metal precioso ou qualquer outra coisa cuja cotação de mercado é notificada com frequência pode ser determinada por meio de gráficos nos quais são registradas as oscilações de preços passadas. Sétimo axioma menor, cuidado com a ilusão de correlação e a ilusão de casualidade. Oitavo axioma menor, cuidado com a falácia do jogador. A falácia do jogador é uma espécie peculiar de ilusão de ordem. Neste caso, a ordem não é percebida no mundo caótico à volta, mas dentro de si mesmo no próprio ser. Os períodos de ganhos acontecem. O quinto grande axioma aconselha a operar o seu dinheiro. O axioma adverte que não veja ordem onde não existe. Você deve estudar a especulação na qual está interessado e quando topar com algo que tenha boa cara, aposte. O sexto grande axioma é o da mobilidade. Evite lançar raízes, tolhe em seus movimentos. Quanto mais procurar aquela sensação de estar cercado pelo antigo, pelo conhecido e confiável, menor será o seu sucesso como especulador. O axioma se refere a um estado mental, uma visão das coisas, um método de organizar a sua vida. Nono axioma menor. Numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos como lealdade ou saudade. Há momentos em que se tem de escolher entre raízes e dinheiro. Se o seu objetivo é ganhar dinheiro, provável razão pela qual analisa especulações é erro deixar-se prender demais a coisas materiais, nas quais o seu capital esteja investido. Prenda-se a pessoas, mas não a casas nem a bairros. Décimo axioma menor. Jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. O sexto grande axioma manda preservar a mobilidade. Isso não significa que deve ficar pulando de uma especulação para outra. Seus movimentos devem ser feitos somente depois de cuidadosa avaliação dos prós e contras. Nenhum passo deverá ser dado por motivos triviais. Quando uma transação já tiver esgotado totalmente suas possibilidades ou quando aparecer algo obviamente mais promissor, corte as suas raízes e vá em frente. O sétimo grande axioma da intuição. Só se pode confiar num palpite que possa ser explicado.
Por melhor que pareça o palpite, não permita que ele o arraste a excessos de confiança. Mantenha-se preocupado. A intuição pode ser um instrumento útil ao especulador. Não é, porém, a fórmula longamente procurada, infalível para decisões financeiras 100% corretas. 11º axioma menor. Jamais confunda palpite com esperança. Mantenha em alta um nível de ceticismo. Isso não quer dizer que todos os palpites desse gênero estejam errados. Significa tão somente que devem ser examinados com cuidados extras e que a nossa guarda deverá ser dobrada no caso de complicações. O 7º grande axioma diz que ridicularizar categoricamente os palpites ou confiar neles indiscriminadamente estão errados. A intuição pode ser útil instrumento especulativo, desde que tratado com cuidado e ceticismo. O 8º grande axioma da religião e do ocultismo. É improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua de fazer você ficar rico. Apoiar-se no sobrenatural tem o mesmo efeito que apoiar-se em previsões ou ilusões de ordem. Tem a capacidade de atraí-lo para um estado perigosamente despreocupado. 12º axioma menor. Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. 13º axioma menor. Não é necessário exorcizar uma superstição. Podemos curti-la desde que ela conheça o seu lugar. Existe um modo de permitir que uma superstição invada a sua vida financeira, e existe um tempo certo de fazê-lo, um de cada e somente um. Todos os demais modos e tempos podem levá-lo ao desastre. O modo de fazê-lo é rindo, o tempo de fazê-lo é quando se encontra uma situação que não se presta de modo algum à análise racional. O 8º grande axioma diz que o dinheiro e o sobrenatural fazem uma mistura perigosa que pode explodir na sua mão. Mantenha os dois mundos bem separados. Esperar a ajuda de Deus, do oculto ou de poderes mentais é não apenas inútil, é perigoso. Zelando pelo seu dinheiro, parta do princípio de que está absolutamente só. Apoie-se exclusivamente nos seus próprios talentos. O 9º grande axioma do otimismo e do pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como lidar com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. Este axioma adverte que o otimismo pode ser inimigo do especulador. Ele costuma toldar completamente o raciocínio. Não se deve entrar em nenhuma jogada apenas com otimismo. Antes de pôr o seu dinheiro no negócio, pergunte-se como se safará se der errado. O 10º grande axioma do consenso. Fuja da opinião da maioria, provavelmente está errado. O 10º grande axioma ensina que a maioria, embora não sempre nem automaticamente errada, o mais das vezes está errada. Você tem de pensar pela própria cabeça antes de envolver o seu dinheiro em riscos. A maior e mais frequente pressão em cima de você será a dos seus que querem obrigá-lo a ir com o rebanho. Essas especulações advertem que o axioma pode custar caro. A mais poderosa linha de resistência a essas pressões é a nítida consciência da sua existência e do seu insidioso poder. 14º axioma menor. Jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém a quer. As pressões da opinião majoritária são perturbadoras, principalmente quando se aplicam às questões de quem e quando investir. É aí que especuladores normalmente muito espertos se deixam embrulhar com maus resultados. O 10º grande axioma ensina que a maioria, embora não sempre nem automaticamente errada, o mais das vezes está errada. O 10º grande axioma da teimosia. Se não deu certo da primeira vez, esqueça. As razões da perseverança são emocionais e não são fáceis de explicar. De algum modo, você tem de derrotar essa vontade de perseverar quando a perseverança está levando para o buraco. Não saia caçando investimento por teimosia. Rejeite qualquer sensação que um determinado investimento lhe deve alguma coisa. Não fique obcecado por uma transação que não deu certo. 15º axioma menor. Jamais tente salvar um mau investimento fazendo preço médio. A técnica conhecida como preço médio é uma das mais tentadoras armadilhas do mundo dos investimentos. Não engula a ideia de que é possível melhorar uma situação ruim fazendo preço médio. O 12º grande axioma do planejamento. Planejamentos a longo prazo geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja. Poucas crenças são mais perigosas do que esta.
Este axioma adverte para a futilidade e os perigos de se planejar para um futuro que não se pode enxergar. Põe o seu dinheiro em negócios, também à medida que se apresentam, e tire-os dos riscos assim que tais riscos apareçam. Este axioma diz que só existe um plano financeiro a longo prazo de que você precisa, o plano de ficar rico. Não dá para saber nem para planejar o como. Tudo o que você tem de saber é que irá conseguir de um jeito ou de outro. 16º axioma menor. Fuja de investimentos a longo prazo. Investimentos a longo prazo têm lá os seus encantos. O maior deles, talvez, é o que aliviam de ter de tomar decisões frequentes e talvez penosas. Você toma uma só e relaxa. Isso atrai os preguiçosos e os covardes. O fato de termos um pé de meia acoplado a algum plano a longo prazo dá uma sensação de pura felicidade. Outra vantagem dos investimentos a longo prazo é o que você economiza em comissões de corretagem. Quanto mais você entra e sai de coisas como ações, moedas ou imóveis, mais pagará de comissões e outras despesas e taxas. Bom, é isso. Espero que tenham gostado e até mais.